Olá, turma, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. Irei explicar agora as atividades da semana 5 do PET 4 de Educação Física do sétimo ano do Ensino Fundamental. A unidade temática que iremos estudar será lutas. O objeto de conhecimento serão as lutas do Brasil. Antes de iniciarmos, já deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com os colegas e se inscreva no canal. Roda a vinheta. Turma, nós vimos nas semanas anteriores um pouco sobre o judô e o tema dessa semana é lutas paralímpicas. Nós vamos falar um pouco sobre as lutas paralímpicas e entender como essas modalidades elas foram adaptadas às pessoas com deficiência e como funciona essa adaptação. Judô paralímpico, vamos falar aqui agora do judô. As regras do judô paralímpico são praticamente as mesmas, tem apenas algumas modificações em relação ao judô convencional. A principal delas é que o atleta já inicia a luta agarrado ao kimono do oponente. Então, turma, no judô paralímpico, a luta já começa com os judocas agarrados ao kimono do adversário. Eles não vão manter uma distância como é no judô convencional, não. Quando os mesmos perdem o contato, a luta é interrompida e não há punições para quem sair do tatame. Então, quando eles estão ali agarrados, mas durante a luta eles se deslocam, soltam o kimono um do outro, o árbitro ali da luta vai interromper, vai parar a luta, vai prepará-los, vai pedir para aproximar um do outro, vão agarrar novamente no kimono e vão iniciar a luta. Caso algum deles saia do tatame, eles não serão punidos, diferente do convencional, onde tem uma punição. O judô está presente nas Paralimpíadas desde 1988, em Seul. O Brasil já soma 22 medalhas na história dos Jogos. A modalidade feminina foi introduzida em 2004 em Atenas. Os judocas são divididos em 3 classes de acordo com o grau da deficiência visual. Todos começam com a letra B, de blind, que significa cego em inglês. Então nós temos na modalidade do judô, turmas, o B1, o B2 e o B3. Então são categorias, são classes para os atletas lutarem o judô. Então é definido por classes. Nós temos no B1 os atletas que são totalmente cegos. No B2 são os atletas com campo de visão inferior a 5 graus. E nós temos o B3, que são os atletas com campo visual maior que 5 graus e menor que 20 graus. Ou seja, estão aptos a praticar o judô paralímpico atletas com deficiência visual total até os que não são superior a 20 graus. Então essas são as categorias aí, as classes no caso, do judô paralímpico, dividido em 3, o B1, B2 e B3. Então cada um, turma, tem aquela sua intensidade, o seu grau de dificuldade, de divisão para participar dos Jogos Paralímpicos. Lembrando que quem tem uma visão maior do que os 20 graus, ele não pode participar da Paralimpíada. Tá? As classes são divididas de nenhuma visão, ou seja, 0 grau, até 20 graus. Nós vamos falar agora sobre o Taekwondo, ou seja, o Para-Taekwondo. O Para-Taekwondo segue as mesmas regras do Taekwondo convencional, sofre algumas alterações nas pontuações por golpes e acrescenta uma pontuação por punição. Veremos a seguir. No Taekwondo, no Para-Taekwondo, são 3 rounds de 2 minutos, como é no convencional. Os atletas usam coletes azul e vermelho com sensores. A luta pode ser encerrada antes do final do 3º round, uma vez que um dos oponentes abra 20 pontos de vantagem. Nisso aqui, turma, como é que seria? Como funciona? Bom, a luta ela tem 3 rounds, mas ela pode acabar antes. De que forma? Se um dos oponentes abrir uma vantagem de 20 pontos, ou seja, vamos supor que lá no 2º round, um dos atletas fez 25 pontos, enquanto o seu adversário só tem 5, ou seja, ele abriu 20 pontos de vantagem. Nessa situação, ele será considerado vencedor, por ter aberto uma distância, uma diferença de 20 pontos. Então não precisa chegar ao final do 3º round. Nós vamos ver aqui agora algumas pontuações. Quais são elas? 1 ponto para cada falta cometida pelo adversário, 2 pontos para chutes retos no colete,
3 pontos para chutes giratórios em 180 graus no colete, 4 pontos para chutes giratórios em 360 graus no colete. Soco é permitido, mas não é pontuado. Isso aqui já é diferente do judô convencional, porque no convencional o soco ele vale ponto. Aqui não vai valer, tá? No para taekwondo o soco ele vale, você pode dar soco, mas não vai contar como pontuação. Como eu disse anteriormente, há uma diferença nas faltas. No para taekwondo não é permitido chute na altura da cabeça. No convencional e vale pontos. Na verdade, é onde mais se pontua é no chute na cabeça. Seriam 5 pontos no convencional. No para taekwondo não é permitido. Ao contrário, você vai ser punido. Isso gera uma punição e dependendo da intensidade do atleta, pode até ser desclassificado, né? Dependendo da intensidade do chute. Da intensidade que o atleta der naquele chute, que é acertar a cabeça do seu adversário. Ele pode ser até desclassificado. Em 2015, o para taekwondo foi anunciado como parte do programa paralímpico e fez sua estreia nesse ano de 2021. Vocês vão ver aqui no texto seus aí, turma, fala em 2020, só que como a Olimpíada ela foi em 2021, então houve a estreia do caso do taekwondo paralímpico no ano de 2021 em Tóquio. No para taekwondo, as classes são divididas em K43 e K44. A classe K43 são atletas com amputação bilateral do cotovelo até a articulação da mão, a dismelia bilateral. Nesse caso aqui, turma, o atleta ele estaria com amputação nos 2 braços. A classe K44 são de atletas com amputação unilateral do cotovelo até a articulação da mão, a dismelia unilateral, a monoplegia, hemiplegia leve e diferença de tamanho nos membros inferiores. Nesse caso aqui, turma, são atletas que têm somente um dos braços, tá? Um dos membros superiores amputados, da articulação do cotovelo até a mão, e no caso também para aqueles que têm um membro inferior menor do que o outro. Nesse caso, eles entram na classe K44. Vejamos agora as atividades. Número 1. Desde que ano o judô paralímpico está presente nas Paralimpíadas? Nós temos aqui letra A, 1996, letra B, 2000, letra C, 1988 e letra D, 2020. É só marcar aí a opção correta. Está no texto. Número 2. De acordo com o texto, qual a diferença do judô convencional para o judô paralímpico? Eu falei um pouco para vocês aí, deixei as marcações aí no texto para vocês também. Número 3. Em relação às faltas, qual a diferença do taekwondo para o para taekwondo? Vocês vão descrever aqui qual a diferença das pontuações aí, das punições, das faltas, tá? Dessas duas modalidades aí, a convencional e a paralímpica. Bom, turma, a atividade que temos para hoje era essa aí, espero que eu possa ter ajudado. Mais uma vez eu vou pedir para que você se inscreva no canal e deixe aí o seu like. O seu like ajuda muito o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, um abraço e até a próxima. Fui!